Meus amados, tudo certinho? Maravilha. Capítulo 5, Física 2, Potencial Elétrico, continuando aí na nossa segunda semana de ensino remoto, perfeito? Meus amados, é o seguinte, a ideia principal aqui de hoje é a gente perceber um pouco sobre como o potencial elétrico varia dentro de um campo elétrico uniforme, ok? E como que uma carga, seja ela positiva ou negativa, vai se comportar dentro de um campo elétrico com essas propriedades, tá? Meus amados, expliquei para vocês na semana passada que o campo elétrico é toda uma região em volta da minha carga, tá? Que está sofrendo a ação dessa carga, ok? Eu posso extrapolar um pouco essa ideia de campo elétrico fazendo um campo elétrico uniforme, né? Então, o que seria um campo elétrico uniforme? Seria um campo elétrico onde eu tenho linhas de campo elétrico que são paralelas entre si, tá? E com um espaçamento igual entre elas, ok? Pessoal, fisicamente, como é que funciona essa ideia de campo elétrico uniforme? Funciona da seguinte maneira. Você tem uma placa eletricamente carregada de maneira positiva, com uma certa carga. Você tem uma placa eletricamente carregada de maneira negativa, também com uma certa carga. Percebam que os valores das cargas são iguais, porém os sinais são opostos, ok? O que você vai ter? Cargas, linhas de campo saindo da sua carga positiva e indo em direção à sua carga negativa, ok? Essas linhas de campo elétrico terão todas o mesmo espaçamento e serão paralelas entre si, tá? Então, eu tenho aqui diversas maneiras para você representar um campo elétrico uniforme. Percebam o seguinte, meus amados. Se vocês verem uma representação desse tipo, intuitivamente, você já tem que pensar que desse lado eu tenho um potencial positivo, uma carga positiva, e desse lado uma carga negativa, ok? Percebam uma outra coisa, quanto maior o espaçamento entre as placas, maior é a região de campo elétrico uniforme gerada por essas placas, ok? Meus amados, a ideia agora é o seguinte, imagina que eu coloquei uma carga positiva dentro desse campo elétrico uniforme, né? E aí a gente comentou o seguinte, né? Se eu colocar uma carga elétrica positiva aqui dentro, a tendência é que ela seja atraída pelo polo negativo. Então, a força elétrica aqui nesse caso vai ter o mesmo sentido do campo elétrico, ok? Agora, se eu colocar uma carga negativa, o que vai acontecer? A carga negativa tende a ir para o lado positivo, para o polo positivo. Indo para o polo positivo, eu tenho uma força elétrica oposta, no sentido oposto ao meu campo elétrico. Perfeito? Pessoal, é basicamente essa ideia que eu coloquei aqui para vocês. Minha carga positiva com a força e o campo no mesmo sentido, minha carga negativa com a força no sentido oposto do campo elétrico. Ok? Meus amados, o que vai ser trabalho, né? O que a gente considera trabalho? Trabalho a gente considera qualquer transformação de energia visando movimento, visando energia cinética, tá? No nosso caso, qual vai ser a energia transformada? Vai ser energia potencial, tá? Eu tenho dois potenciais aqui, eu tenho uma diferença de potencial entre essas placas, eu vou transformar essa energia potencial em energia cinética, ok? Essa energia cinética vai ser a responsável por movimentar tanto a carga positiva, né, no sentido do campo, quanto a carga negativa no sentido oposto do campo elétrico, ok? Percebam o seguinte, meus queridos, o trabalho só depende de duas coisas. Só depende da carga elétrica em questão e da diferença de potencial que eu tenho entre as placas. Quanto maior for essa diferença de potencial, espera-se que eu coloque a carga aqui e ela seja rapidamente direcionada pelo campo. Ok? Então, quanto maior a DDP entre as placas, a tendência é que eu tenha um trabalho maior também, ok? Meus amados, prosseguindo aqui na nossa ideia, olha só, eu tenho uma carga positiva, né? Então, campo elétrico e força elétrica estão na mesma direção e no mesmo sentido, e uma carga negativa, onde eu tenho o campo elétrico num sentido e a força elétrica no sentido oposto, ok? O que vai ser o meu trabalho entre dois pontos A e B, né? Então, eu fixei dois pontos A e B aqui. Eu quero descobrir o trabalho que existe aqui, considerando uma força elétrica. Vai ser o valor da sua carga, ok? Vezes a diferença entre os potenciais no ponto A e no ponto B.
tá? Essa diferença entre os potenciais no ponto A e no ponto B, a gente chama na física elétrica de tensão elétrica, ou diferença de potencial mesmo, tá? Representado pela letra U, tá bom? Então, o seu trabalho entre os pontos A e B nada mais é do que o valor da carga vezes U, ok? Lembrando que essa carga pode ser uma carga positiva, que é esse caso aqui, ou uma carga negativa, que seria esse caso aqui, ok? Meus amados, lá da mecânica, a gente tem que o trabalho entre dois pontos A e B é a força que foi condicionada ali, ok? A distância entre esses pontos, tá? E o cosseno do ângulo no qual essa força foi aplicada, tá? No nosso caso, o ângulo vale zero, por quê? Porque eu tenho força elétrica sendo aplicada paralelamente ao campo, tá? Então, tanto no caso positivo quanto no caso negativo, a força elétrica está paralela ao campo. Se está paralela ao campo, representa um ângulo de 0 graus. Cosseno de 0 vale 1. Okay? Então, essa multiplicação toda aqui vai ser por 1. Tá? Pessoal, aqui embaixo eu basicamente igualei as duas fórmulas, né? Então, você tem força elétrica vezes a distância entre os pontos é igual a carga vezes a tensão elétrica, ok? Pulei o cosseno de 0 porque ele vale 1, ok? Meus amados, seguindo nessa ideia, você pode escrever o quê? Se a sua força elétrica vezes a distância representa o trabalho, vamos substituir aqui pelo tal, que é a letra que representa para a gente o trabalho de uma força elétrica, ok? Esse trabalho é calculado de que maneira? A partir do valor da sua carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, vezes a diferença de potencial ou a tensão que você tem dentro desse campo elétrico uniforme, ok? Meus amados, percebam o seguinte, isso vale para o campo elétrico uniforme, vale também para um campo elétrico que não é uniforme, tá? Por quê? Porque nesse tipo de campo elétrico, o trabalho não depende da trajetória da partícula, tá? Percebam, o trabalho só depende da carga e da tensão aplicada, ok? Meus amados, aqui do lado a gente tem alguns exemplos de atração e de repulsão envolvendo cargas positivas e negativas, tá? Para a gente perceber justamente o seguinte, quando eu tenho uma carga negativa, eu tenho um campo elétrico entrando nessa carga, enquanto na carga positiva o campo elétrico tende a sair dela, ok? Coloquei aí para ficar mais claro, são coisas que a gente já estudou, mas coloquei para a gente dar uma relembrada, ok? Meus amados, aqui estão as orientações de estudo. Não se esqueçam do livro em mãos durante a nossa live, tá? Um forte abraço e tudo de bom para vocês.